Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre produtos para polimento. E aqui a gente tem a linha Valp, temos os compostos que é feito os produtos e o Carlos nos vai explicar como que é feito os produtos Valp. Antes de iniciar como ele é feito, pelo menos é importante a gente definir o que é polimento, né, Paulo? Para a gente poder entender o que é um polimento automotivo. Exatamente. O polimento automotivo não deixa de ser um polimento universal, praticamente. E se tratando de um polimento, é você o quê? Desbastar a superfície até que ela fique plana e que tenha um reflexo perfeito, tal qual um espelho. Né? Então, esse é o contexto de um polimento. Só que tem alguns poréns, né? Que há 10 anos atrás, um polimento ele só era feito por desbaste. Hoje em dia, o polimento contemporâneo, o polimento do futuro, o polimento comercial, qualquer polimento técnico, ele tem que ser desbaste e com a termoativação do verniz. A função do verniz. Exatamente. Isso aí, né? Porque as camadas hoje de verniz são menores. Isso. E você faz dessa forma, gasta menos o verniz que protege Exatamente. A tinta do Para carro. o pessoal que não entendeu, se você puder acrescentar a câmera aqui, só para você ter uma ideia, o verniz automotivo, seria isso daqui. Quando ele está precisando de algum reparo, ele vai ter algumas imperfeições. Vamos colocar que isso aqui seja um risco. Sim. Se você fazer o desbaste total, esse verniz, ele tem um comprimento, ele tem um tamanho, né? Que é esse verniz, se você pegar a camada todinha de um carro, ele é da espessura de um fio de cabelo. Esse verniz aqui ele vai ter 30 microns. Então, se você for desbastar todinho, como você fazia antigamente, como todo mundo fazia antigamente, você vai cortar esse verniz até aqui, certo? No polimento atual, não é assim. No polimento atual, você tem os mesmos riscos que tinham antigamente, só que os vernizes estão mais finos, concorda? Os vernizes estando mais finos, o que você vai fazer? Com a fricção, a abrasão, com o calor gerado, você tem condições de fazer uma termoativação. O que é essa termoativação? Você juntar essa parte aqui de baixo, né, que você vai praticamente fazer uma costura e vai desgastar o mínimo possível aqui em cima. Esse é o polimento moderno. E é onde se enquadra os nossos produtos. Você entendeu? Fazer uma termoativação da união aqui da parte. Você entendeu? Legal. Tá. Vamos continuar. Vamos. E esses produtos, como eles são desenvolvidos? Tá. Para tudo isso aqui que eu desenhei, fazer uma termoativação é como se fosse uma mágica, né, Paulo? Porque foi, então quer dizer, o verniz antigamente a gente lixava praticamente, né? E era isso mesmo, você tinha uma pasta abrasiva mesmo, você tinha uma massa de polir, que é totalmente diferente de um polidor, vamos falar isso de uma outra situação, mas você tinha antes uma massa de polir que você lixava ali por desbaixo até diminuir o abrasivo. E se você tem um polidor que se fala moderno hoje, porque fala que está desgastando o abrasivo até o final, ele já não é moderno, ele é antigo. Você entendeu? Então a gente está falando de coisas contemporâneas. Tanto é que a gente teve muita dificuldade em lançar os nossos produtos porque os profissionais não compreendiam como era a situação. Porque antigamente você tinha aí somente 10% dos carros que vinham com verniz mais baixos, mais sensíveis, mais finos, né? Aliás. E hoje não, hoje 80% do carro já está vindo com esse tipo de verniz. Né? Então foi por isso que a gente criou essa linha Valp já antenando o que já está se passando hoje. E é por isso que agora que ele está começando a fazer mais sucesso do que ele fazia anteriormente. Né? Para complementar essa linha contemporânea, a gente desenvolveu um produto com vários componentes. Se você pegar hoje um composto polidor anterior a essa nova tecnologia que está vindo, você tinha lá no máximo 5 componentes ou 6 componentes, no máximo. O que eram esses componentes? Água, muito óleo, lubrificantes que seriam um formador de filme, que seria mais um silicone, ou algum óleo mineral, ou óleos extremamente pesados, com cargas moleculares pesadíssimas, entendeu? Para quê? Para mascarar mesmo, porque não tinha como você fazer um polimento bem feito. Né? E usava como veículo, nem a base d'água não era. Né? O que ele tinha como solvente era o querosene. Antigamente você cheirava um polidor, você cheirava cheiro de querosene. E até hoje também, alguns que se dizem muito modernos, quando você cheira é querosene. Então tem lá uma água misturada com querosene, um negócio esquisito, é falar que é a base d'água, mas tem um cheiro de álcool, não é umas coisas muito esquisitas. Você entendeu? Então a gente vai desmistificar a diferença que tem entre um produto
antigo, como a tecnologia, né, ela tá atualizada, né? Então vamos lá. Inicialmente a gente pega uma alumina, né? Essa alumina aqui, ela é nacional. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de alumina do mundo. Inclusive as aluminas que se usam nos abrasivos lá de fora são brasileiras, né? Essa daqui é normal, natural. Só que quando ele vai lá para fora e volta para cá, ele se torna muito caro. Aí a gente desenvolveu um outro tipo de abrasivo, que nós pegamos essa alumina e juntamos com uma nanopartícula de silício. Isso aí você fez por qual motivo? É porque o que acontecia? Antigamente, vou já separar aqui um pouquinho. Antigamente, quando você tinha esse abrasivo aqui, antigamente não. Esse abrasivo aqui, ele se você pegou no microscópio, ele é desse formato aqui. Ele tem esse formato, certo? Esse formato ele tem várias porosidades. Se você pegar esse formato aqui e for fazer um polidor, ele vai dar muito erro. Ele vai se juntar, ele vai ter uma série de coisas e a gente vai ficar para trás do que são os abrasivos internacionais. O que a gente colocou? A gente acrescentou nisso daqui por meio de ar comprimido em velocidades ultrassônicas, né? A gente colocou a gente colocou o CO2 para preencher esses vagos aqui e preencher isso daqui. Então ele deixou de ser esse formato aqui para ele virar um formato esférico. Se você olhar isso aqui em microscopia, isso aí a gente tem várias imagens que comprovam isso, né? Porque não adianta só a gente falar, a gente tem que provar também, para o mundo científico inclusive, não é só para o consumidor, né? E até mesmo para caráter de regulação internacional, né? Aí se você olhar em microscopia, ele é quase uma esfera perfeita, né? Todos os abrasivos da linha Valp é uma esfera perfeita, né? E ele sai dessa condição para se tornar essa condição aqui. Isso por quê? Você concorda comigo, Pablo? Se você pegar um abrasivo ou qualquer meio, né, que ele seja um formato retangular, quadrado, que seja desigual, eles vão se juntar e eles vão ficar maiores. Agora, se você pegar várias bolas e botar ela para rolar, elas somente vão se desgastar. Você entendeu? E elas não vão se juntar, porque a própria natureza da forma da abóbora faz com que elas não se juntem, elas não se grudam uma com as outras. Elas vão simplesmente rolar, ou por cima, ou por baixo, e elas vão simplesmente se desgastarem no decorrer do polimento. E é assim que funciona, e é por isso que a gente optou por essa nova ação mecânica dos abrasivos, que é uma tendência mundial. Então os abrasivos Valpes, eles diminuem o tamanho dele. Exatamente. Conforme o tempo, desgaste. Conforme você vai trabalhando com ele. E por ele ter essa formação circular, eles não se juntam, né? E não deixa aqueles riscos indesejáveis, né? Não cria hologramas. E dessa forma a gente consegue dar um acabamento muito melhor. Muito melhor no processo de polimento. Exatamente. E outra, uma vantagem que a gente está assim, a gente já foi elogiado por muitos profissionais pela velocidade do polimento. Porque antigamente, quando você usava esses tipos de abrasivos com quinas irregulares, com formatos irregulares, você tinha de ter uma velocidade muito alta para eles se desgastarem. Hoje em dia não. Hoje a velocidade ela é bem mais reduzida. Hoje você pode fazer, por exemplo, um corte com 1.000 rotações. Né? Você pode comprovar isso com 1.200 rotações. Tem um produto nosso, a gente imprime uma velocidade acima de 1.800, 1.600 já é muita coisa já. Isso aí ajuda a não desgastar e também você tem uma segurança maior para trabalhar. Exatamente, né? Barulho, a ergonomia do profissional quando estiver trabalhando, tudo isso é importantíssimo lá. Né? Então assim, foi por isso que a gente modificou esses abrasivos. Depois que você modifica ele, você tem a granulometria dele, você tem o tamanho do grão que vai ficar. Então cada um vai ter um tamanho diferente. Um tamanho diferente. Então assim, ó, se você pega o primeiro estágio dele, por exemplo, esse aqui é o estágio 2, porque esse aqui foi o estágio 1, a gente criou. Aí você pega o estágio 2. Que já é diferente. Exatamente. O pó que está aqui é diferente, né? O pó que está aqui, ele é diferente, ele é bem mais grosso. Aqui temos bem grosso, né, no Exatamente. caso. Aqui tem muito
muito pesado, fino. Fino. Não, esse daqui já é nanopartícula, de CO2. Isso, muito fino. Né? Exatamente. E aqui temos... E aqui já tem ele pronto. É esses dois aqui juntos que formaram esse daqui. Esse abrasivo aqui. Só que esse abrasivo aqui é o estágio 2, porque o estágio 1 foi esse aqui, esse daqui é o estágio 2. O que ele quer dizer? Ele é muito grosso. Então o que dá para fazer com ele? Corte. Né? Se você tem um abrasivo maior, você tem condições de fazer um corte melhor. Né? E aí a quantidade que você coloca, você tempera ele, sabe se vai ser um corte maior, corte menor. Esse outro aqui já é um abrasivo estágio 3. Então você tem estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Quer dizer, esse daqui ele é menor do que esse daqui. Né? Por quê? Não é que ele é peneirado. Nessas condições você não tem como peneirar ele. Né? Se a gente faz uma outra, não é mesh, que ele está muito pequeno. Né? Mas assim, se for comparar em mesh, em tamanho mesh, esse estágio 2 aqui, ele vai estar em torno de 500 meshes. 450, 500 meshes. Esse estágio 3 aqui, que é um lustro mais ou menos, ele vai estar aí na faixa de uns 800 a 1.200 meshes. E depois vem o quê? O lustro. O lustro, ele é mais fino do que esses dois aqui, né? Mas ele vem desse daqui. Né? Então, estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Então, você cria um abrasivo para corte, um para refino e um para lustro. Pronto, você tem a definição desses três aqui. Depois disso daqui, só para exemplificar, a gente tem uma matéria-prima dessa aqui. Vamos supor que eu escolhi ou 1 ou 2, ou o estágio 2, 3 ou 4. Virou isso daqui. Né? Isso daqui, ele é o agente principal dessa matéria aqui. Certo? Dessa matéria aqui, o agente principal. Isso daqui se transformou nisso daqui. Tá? Então nós vamos começar a brincadeira agora, porque eu já tenho, a partir do momento agora, eu já tenho um abrasivo qualificado, totalmente esférico, comprovado cientificamente, com micrografia, com tudo isso. Então esse aqui é o elemento número 1 da nossa formulação. Tá? Depois desse processo aqui, chegou nesse elemento número 1 da formulação. O VALP1. Exatamente. Fazer o VALP1. Pode ser. Isso, pode ser qualquer um, mas é um elemento principal. Né? O que vai mudar entre um e para o outro é o tamanho dos abrasivos. Depois desse produto aqui, a gente acha que o abrasivo é só isso daqui. Não, ele é o elemento principal, ele é o que vai mais, é o que mais vai trabalhar. Mas não tem só isso. A gente tem aqui um abrasivo auxiliar lubrificante, que é esse daqui. Tá? O legal disso daqui, Pablo, é que ele vai ficar aqui na sua estética. E quando você até viajar, for dar um workshop e falar sobre polimento, você vai poder levar essa curiosidade para o pessoal. Né? Então você vai ter um abrasivo auxiliar. Por quê? Apesar desse abrasivo ser excelente para polimento, ele não é lubrificado. Né? E como é que a gente faz essa lubrificação? A gente adiciona o talco no óxido de cério. Né? Aí você me pergunta, pô, mas então quer dizer que a VALP tem óxido de cério? Sim, tem, mas não é aquele óxido de cério igual faz o polimento de vidro. Exatamente, ele tem uma composição, a mesma composição, mas não com outra função. Que a função dele vai ser o quê? Vai agir como um lubrificante para esse abrasivo aqui. Tá. Então nós vamos misturar esse pó com esse outro pó aqui, mas não por ar, por mecanicamente. Tá. Então ele vai ser um cilindro, ele vai rodar até misturar um pó no outro. Né? Depois disso daqui, a gente vai ter um complemento opacificante, que é para ter uma união, uma interação melhor, porque quando você coloca isso aqui, fica uma cor feia e tal, e a gente coloca um elemento estético, que em formato de pó, ele vai ter uma melhor interação entre esses dois produtos aqui. Depois disso, a gente vai ter um veículo. O que é o veículo? Água. Então esses produtos são... Exatamente. Você mistura esses pós aqui... São produtos à base de água. À base de água. Somente a água. Certo? Não tem um petrolato aqui não. Só a água mesmo. Né? Então assim, você tem uma água, só que é uma água diferente da água da torneira aqui. Tá? É uma água deionizada. Ela passa por um processo. A gente tem lá, não para esse produto, mas... Em outros produtos da Alcance a gente tem o osmose reverso, que faz uma homogeneização mesmo da água, né? uma limpeza realmente da água, para não ter nenhum tipo de impureza para ser colocada aqui. Mas esse aqui é o veículo que nós usamos, é a parte, uma das coisas mais usadas no VALP. Né? Agora, quando você coloca esses três itens aqui, você está vendo, são totalmente secos. Né?
se você coloca a água aqui, coloca ele aqui em 30 segundos, 10 segundos, ele já está evaporando, já está evaporando. Exatamente. Então o que você tem que ter? Um umectante. Nós vamos ter que ter um produto aqui, que é esse umectante aqui. Nós temos que ter esse umectante para fazer com que essa água, quando você estiver fazendo polimento, ele não evapore. Né? Depois disso, né, eu estou andando um pouquinho rápido, mas vamos lá. Depois disso, desse umectante aqui, ele não consegue fazer essa ação sozinha. Você tem que ter um sobregordurante, quer dizer, você vai um sobregordurante. Esse sobregordurante vai fazer com que essa umectação seja perfeita. Ela não vai tão rápida, mas também ela não fique tão lenta. Só que ela vai ter que estar um pouquinho mais lenta, porque muita gente chama esse sobregordurante aqui como um agente lubrificante. Né? Então, quer dizer, o verniz, o polidor tem uma lubrificação muito legal, mas é porque está sendo depositada uma gordura lá em cima, que essa gordura, a nossa não é vegetal. Tá? Tem muitos produtos da concorrência que ele usa uma gordura vegetal, a nossa não, a nossa é sintética, projetada para isso, então ela tem um tempo de funcionamento. Né? Depois desse sobregordurante aqui, o que a gente tem? A gente tem um condicionante. Por quê? Todas essas ações que você está fazendo em cima de um carro, você tem que ter um acondicionamento. Você tem que fazer com que ele restaure da mesma forma que ele estava antes. Você entendeu? Então, é esse agente aqui, condicionante. Tá? Depois disso, a gente tem um quelante. Você entendeu? Para que serve esse quelante? Ele é um ajuste estático. Você concorda comigo, Paulo, que quando você está fazendo polimento, você tem uma ação de fricção, né? Essa ação de fricção é movimentada por quê? Por uma rotação, tanto orbital como rotorbital. Mas é uma ação, e isso daí você vai criar uma estática em cima do carro. Né? Esses componentes químicos aqui já têm uma ação, uma reação estática, né? Que é uma criação de elétrons positivos e negativos, que vão atrapalhar aqui a harmonia entre eles. Então esse produto aqui ele já vai para isso, né? Que é um quelante, ele já vai para isso daí, né? Que você já colocou aqui, tá? Que ele é um quelante, né? E esse produto aqui não só vai harmonizar essas junções eletrostáticas aqui, como ele vai harmonizar também a junção eletrostática formada no capô. Então a gente já preparou esse quelante aqui de uma forma diferente. Você não vai achar ele no mercado. Fomos nós que criamos esse quelante. Fomos nós que desenvolvemos. Apesar de que você está vendo aqui 8 produtos, mas em cima de cada um deles aqui existe mais componentes. Né? Então depois disso, você tem o quê? Você criou a estática e tal, só que você vai ter que ter um agente formador de filme. O que é esse agente formador de filme? Não é para atralhar a visão do cara, não é um silicone, não é nada disso não. Esse formador de filme é para orientar o profissional na hora que você está fazendo o polimento, fica ali aquela coisa bem certinha, passando a boina ali, para você ver se não tem um fio maior, não tem um fio menor, é um orientador. Você entendeu? Então é para isso que ele serve. Para você, quando está passando a boina ali, você vê todo o rastro da boina para você se limitar àquele quadrado, aquele espaço que você vai fazer. E também não deixa de ser um agente de espalhabilidade. Você entendeu? Ele vai estar auxiliando na espalhabilidade. Só que ele só funciona de acordo com o sobregordurante, com o umectante, ele tem que estar tudo junto, senão ele não vai funcionar. Se um componente desse aqui não estiver, ele não vai funcionar. Depois desse daí, a gente vai ter o quê? Um tensoativo. Por quê? Se você for analisar aqui, ó, sobregordurante, umectante e vários outros componentes aqui, é uma mistura entre sólido, líquido, água e óleos, né? Que não deixa de ser óleos. Né? E como é que você vai fazer? Você vai ter uma emulsão. E você vai ter que juntar isso tudo. O óleo não se junta na água. E você tem que ter um tensoativo para quê? Para juntar tudo isso daí. Você vai criar uma emulsão. Né? Então você vai ter um produto tensoativo, né? Esse tensoativo vai juntar tudo isso daqui e vai formar uma pasta só. Então quando você pega um produto Valp, às vezes ele está sedimentado, que saiu de um para o outro, que as partículas são muito grandes. Mas depois que você junta, você vai ver que ele está totalmente uniforme. Não fica mais óleo, menos óleo, alguma coisa assim. Você entendeu? Depois disso daqui, o que você tem? Você tem um outro agente condicionante. Por quê? Um agente condicionante era para uma determinada tarefa e agora você tem um outro agente condicionante para outra determinada tarefa. Por quê? É a entrega do carro para o cliente praticamente. Então você vai ter que remover tudo isso daqui da superfície. E é um outro agente... Exatamente. Agora, desses produtos que eu falei aqui,
O mais importante, Pablo, é esse daqui, que é um agente controlador de temperatura, né? Isso daí foi criado pela Alcance. Existem materiais desse aqui no Brasil, que o pessoal às vezes chama de gelidificante ou agente de temperatura, né? Em cosmético eles usam muito a cânfora, né? Que dá uma sensação de temperatura e tal, mas esse aqui não, ele faz uma ação totalmente diferente. Porque quando você exerce um polimento num carro, quando você exerce ali a fricção no carro, você gera um calor muito grande. Né? E não sei se você sabe, você sabe disso. Quando a gente mede a temperatura com o Valp, ela é sempre inferior a qualquer um da concorrência. Primeiro pela rotação, que você usa ela menor, e segundo porque a gente tem esse agente aqui que controla a temperatura. Né? Enquanto era para estar, por exemplo, numa rotação de 1.200 RPM, mais ou menos em 1 minuto, que era para se chegar a 32 a 45 graus, nesse produto aqui você tem uma redução de mais ou menos em torno de 25%, né? Ou até mesmo 30%. Se você não tiver esse produto aqui, ele extrapola 55 graus, que já é uma margem já ruim para o polimento. Né? Então, basicamente é isso daí. Olha a quantidade de produtos que foram... 12 itens. Itens prontos, isso. Né? Com esses itens prontos... 12 assim, né? Mas você tem que somar aqui com esses aqui, que né? Porque formou né? E tem alguns outros aqui, a gente acha que chega na fase de uns 18 produtos, 18 itens que vão em cima dessa constituição aqui que eu acabei de falar. Legal. Uma outra coisa aqui que eu queria só salientar, que vai estar presente aí para quem estiver junto aos seus cursos, junto a quando a gente falar sobre polimento e tal, é o quê? São as nanopartículas do VX e a nanopartícula do Sensory, que elas são diferentes da nanopartícula do abrasivo do Valp. Né? Então, assim, o pessoal vai poder constatar, porque quando a gente fala em nanotecnologia, os tamanhos mudam, a configuração dela muda, então é importante as pessoas saberem disso, né? Porque senão o produto é nanotecnológico, é nano não sei o quê. Um serve para corrigir alguns defeitos, outro serve para uma proteção. Exato, proteção. Exatamente. Outros que a gente tem agente de limpeza, né? Que os queloides que a gente fabrica, entendeu? Então, são várias situações que a gente utiliza. Agora mesmo está entrando outras nanopartículas, que a gente vai falar isso para frente, entendeu? Então é isso daí, gente. Agora vamos falar sobre os produtos, né? Os produtos prontos agora. Exatamente. Tá. Então, assim, dessa constituição que eu acabei de mostrar aqui para todo mundo aí, Paulo, todos esses produtos têm exatamente todos esses aqui. O que modifica são as quantidades. Né? Então, por exemplo, se você tem aqui o Valp Zero, ele tem aquele estágio 2. Né? Tem o estágio 2, que é um abrasivo mais grosso. É o que diferencia esses dois aqui para o estágio 3 e estágio 4. Tá? Estágio 4, estágio 3 e estágio 2. Né? Esses aqui, os abrasivos, são bem maiores. E tem mais quantidade de abrasivo. E tem mais quantidade. Esse daqui tem mais quantidade do que esse outro aqui. Né? Esse daqui tem menos quantidade, um pouco, mas o abrasivo dele é menor do que esse abrasivo aqui. E esse aqui também é menor do que esse daqui. Menos abrasivo e menos quantidade. Né? Mas todos eles, o que modifica, o que diferencia é as quantidades da matéria-prima que foi instalada e o tamanho dos abrasivos. Né? Porque a ocupação do espaço interno aqui não permite você colocar mais tanta quantidade ou menos quantidade. Né? Então é assim que ele funciona. O Valp Zero, ele tem duas categorias, por quê? No Brasil a gente teve uma transição de dureza de verniz. No Brasil não, no mundo inteiro. Né? Os vernizes antes, eles eram bem mais duros, existiam alguns vernizes bem mais duros, com maior quantidade de maior espessura. Né? E você precisava de uma zona de desbaste muito maior do que você tem com o Valp 1. Já o Valp 1, ele já vai na ação mais contemporânea que nós temos hoje. Se você pegar um verniz ultramoderno, vai ser muito difícil você utilizar o Valp Zero. Mas você tem que ter os dois, porque você não sabe qual verniz que você vai... Exatamente. E depois que você faz um corte, o que você tem? Você tem um lustro. O refino, né? Exato. Desculpa. Depois que você faz o corte, você tem um refino, porque você tem que reparar
a ação desigual que esses aqui vão proporcionar, porque eles não foram feitos para brilho. Apesar que o Valp 1 tem mais acabamento, ele não foi feito para dar o acabamento final. Né? Aí você tem um refino para reparar todos os danos causados por esses dois. Depois do refino você tem o lustro. E depois do lustro você tem a proteção. Só que tem uma coisa muito importante para falar sobre o refino e sobre o lustro. Porque muito profissional se engana pensando que o refino já está pronto. Só que o refino sempre vai ter uma porcentagem a menos de brilho. E o lustro, ele, mesmo que não tenha marca nenhuma, o lustro ele é o responsável para aumentar um pouco mais a porcentagem de brilho. A percepção do consumidor vai ser maior do que como se ele tivesse parado aqui no refino. Você entendeu? E depois que você faz um polimento técnico, né, um polimento bem consistente mesmo, com todas as etapas, tudo direitinho, com as boinas, as modificações de boina, temperatura, rotação. Depois que você faz tudo isso, aí sim você vai agir para proteção. Todos esses produtos aqui não tem silicone na formulação. Como eles não têm silicone, não tem cera, não tem agente formador de filme que fique talvez na superfície, que engane o profissional, né? Falando, nossa, mas que lindo que tá e tal, mas é assim, lavou o carro já era. Tudo de novo. Exatamente. Então, todos esses produtos aqui, eles vão servir para você lá na frente poder chegar e até vitrificar um carro lá. Legal. Agora, a gente tem o 3 em 1, né? Tem o 3 em 1, que já não serve para você vitrificar um carro. Né? Então, se você vai ter a intenção de vitrificar um carro, esse produto aqui não é indicado. Não é indicado. Né? Porque na hora que você está fazendo o polimento, todos esses produtos aqui, eles estão desbastando um pouco as nanocavidades do verniz, e essa desbaste da nanocavidade está até descobrindo, está tirando, está limpando, aquela coisa toda. E quando você termina esse daqui, você passa um Lye 36 na averiguação e você pode preparar a superfície, esses nanocavidades vão estar totalmente descobertas e o vitrificador vai entrar com muito mais propriedade. Esse daqui não. Esse daqui você passa uma cera, tem cera de carnaúba e CO2. Exatamente. De proteção. Proteção, exatamente. De proteção. Aí já é um CO2 muito próximo ao do VX, próximo, assim, é bem longe do VX, mas é um CO2 mais para essa característica, né? É um CO2 muito característico da cera Una, por exemplo. E quais abrasivos tem aqui nesse produto? Tá. Nesse produto aqui você tem o abrasivo tanto do 3 quanto do 2. Por quê? Ele é utilizado, só que assim, a diferença que tem dele do 2, ele é o mesmo tamanho do abrasivo do 2, só que ele se desgasta mais rápido do que o 2. Por quê? Nesse produto aqui, o pessoal usa muito ele como um polimento comercial. Rápido, aquele polimento que ele tem que fazer e entregar o carro para o cliente. Então, ele precisa um pouco mais de desgaste desse 2 aqui, do abrasivo que tem no 2. O 2, ele vai ter um poder de corte um pouco melhor do que o 3 em 1. Porque o abrasivo dele é um pouquinho mais duro e permanece por mais tempo no mesmo formato. Certo? Já o 3 é a mesma coisa, não muda. Então, o mesmo abrasivo que tem no Valp 3, tem no 3 em 1. Então, é uma mescla dos dois abrasivos. E, consequentemente, a proteção dele, olha, eu vou falar para você, é fantástica. Então, nos 4 meses. 4 meses. Tá? Existem casos até 6 meses. Tá? É um brilho muito bom, resistente a detergentes, entendeu? Você pode lavar tranquilo, sem problema nenhum. Certo? Certo. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, pode deixar seu comentário aqui embaixo do vídeo. E, se puder, compartilhem também esse vídeo, que vai ser essa informação. É boa que você compartilhar por muitas pessoas, para conhecer muito mais sobre a linha de polidores, você entender um pouco como é composto o produto que você utiliza. E a gente agradece aí. Né, eu quero falar que a gente está sempre à disposição para tirar todas as dúvidas aí. A gente vem contribuindo com o mercado com muitas resoluções técnicas, o mercado está se regulando, o mercado está crescendo muito no país, muitas pessoas têm curiosidade, têm vontade, e a Alcance ela sempre se destacou por isso. A gente não deixa de dar informação, principalmente informação científica, sobre aquilo que a gente faz. Mas se preparem aí que vocês vão ter muitas outras dicas como essas aí, ou dicas não, né? Muitas outras esclarecimentos de como são feitos os produtos aí, para atender vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.